E aí, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o 100 Ondas de Rádio, um programa especial em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou Gabriel Modesto e quem apresenta o programa comigo hoje é o Fernando Ascani. E na bancada de hoje ainda temos a Esther Cassavia para intermediar nossa conversa. Bom dia, Fernando, bom dia, Esther, tudo bom? Olá, Modesto, bom dia e bom dia a você que nos acompanha. Então vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. Vamos! Nessa edição nós iremos conversar com a Gabriela Rangel, que é repórter há 11 anos na CBN. Além disso, ela já apresentou os programas Jornal da CBN, CBN São Paulo, CBN Noite Total, CBN Primeiras Notícias, Revista CBN e o Show Notícia e o podcast Revistim. Bom dia, Gabriela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Gabriela. Só um recadinho para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha nas redes. Pode avisar para geral que o 100 Ondas de Rádio já está no ar e você pode ouvir ele em mackenzie.br. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Gabi, como foi a sua trajetória no rádio? Você se imaginava trabalhando nesse veículo? Deixa eu só entender que eu estou na escuta aqui, né, sem imagem. Eu estou falando com o Gabriel ou com o Fernando? Com o Gabriel. Oi, Gabriel. Se eu já me imaginei em rádio, olha, foi algo que eu comecei a me imaginar na faculdade, viu? Na CBN, ó, no Mackenzie, nas aulas de rádio, porque antes eu ouvia rádio, mas eu vou ser sincera, né? Quando eu fiz jornalismo, eu gostava muito de revista. Então, eu entrei na faculdade de jornalismo em 2007 e nessa época ainda tinha muita revista em circulação. Era um tempo assim que inclusive estavam chegando alguns títulos novos no Brasil, então foi uma época de crescimento até do mercado editorial. E eu gostava muito de revista e da faculdade que eu fui tendo contato com outros segmentos aí do jornalismo. Então, assim, eu fui pensar mais em rádio na faculdade por causa do Mackenzie. Também tive uma passagem breve pela área de TV, inclusive da TV Mackenzie também eu fui estagiária. Então, eu fui pensar nisso já quase formada e deu certo, né? Porque eu acabei, depois de formada, eu vim trabalhar na CBN e é onde eu tô até agora. Legal. E você se lembra quem que deu a disciplina de rádio aqui no Mackenzie pra você? Isso que eu ia perguntar, Modesto. Foi a professora Lenise. Ela não tá mais no Mackenzie, mas ela é uma grande amiga. Inclusive, eu tive com ela recentemente, né? Porque, assim, a gente tem professores que são para a vida inteira e que a gente troca, né? A gente troca conhecimento. Então, é muito importante, até se você perguntou, né, quem que deu a disciplina, e esse papel dos professores na nossa formação, ele é essencial. E no Mackenzie a gente tem muitos professores queridos. Então, por isso que eu fico feliz, inclusive, de estar de volta para conversar com vocês. E fico animada de compartilhar com vocês, porque eu sei que em breve a gente vai se encontrar em algum ponto aí no mercado de trabalho. Legal. Gabi, deixa eu te perguntar. Como é trabalhar em uma emissora de rádio tão importante como a CBN? É o Fernando? Isso. Ô, Fernando, olha, eu sou suspeita, né? Porque há tanto tempo eu adoro trabalhar na CBN. A gente tem uma infraestrutura muito boa, né? Assim, condição de trabalho para poder investir nas nossas reportagens, nas nossas apurações. Rádio tem uma redação que é menor, né? Assim, comparado com, por exemplo, uma TV, que tem uma redação maior. Mas rádio, apesar de ser uma redação menor, a CBN, ela é uma rádio que ela prioriza a reportagem. Então, se quem é ouvinte ou os alunos que vão começar a prestar atenção, talvez, nisso depois do que eu vou falar, percebe que a gente investe em reportagem. Lógico, temos comentaristas, tem opiniões, mas, assim, a parte de reportagem
ela é fundamental, então é aquela parte que a gente tem que trazer informação da forma mais pura, né, sem o que a gente acha, mas sempre, claro, contextualizando com o especialista, contextualizando com os diferentes lados, né, dessa mesma notícia. Então, você fazer reportagem de rádio, né, porque hoje em dia os veículos começaram a priorizar muito opinião. Então, para mim, essa é a grande marca da CBN e é onde eu fico feliz, né, de estar trabalhando aqui por causa dessa visão. Perfeito. Quais que são os desafios diários da reportagem no rádio? Olha, são muitos. Eu brinco que reportagem, nunca você sabe o que vai acontecer, né? Assim, eu acho que talvez isso que assuste um pouquinho quando você está começando, porque você não tem, assim, você sai com uma ideia na cabeça, mas a verdade é que quando você chega no lugar, você tem que não ter essa ideia na cabeça para você conseguir observar a notícia. Às vezes o foco não é aquele que você, num primeiro momento, achou que fosse. A nossa equipe é só o repórter, né? Aqui na CBN a gente tem também motorista que anda com a gente. Pode parecer uma coisa pequena, mas isso faz muita diferença. Você ter uma pessoa do seu lado que está ali o tempo inteiro, se você precisar sair correndo, ou atrás de outra pauta, ou de alguém, tem um motorista ali que você vai entrar no carro, que está te ajudando, dando apoio. Então, assim, o dia a dia é esse, né? Um dia a dia mais solitário, eu sozinha e o motorista junto. Então, a gente tem que equilibrar muitos pratos, né? Equilibrar a questão de você estar concentrado ali na pauta, enxergar o que realmente é importante. Tem questões técnicas, às vezes, né? Algum equipamento que não dá certo. Que, assim, depois de alguns tempos de reportagem, aqueles pepinos acabam ficando tão natural que você nem enxerga mais eles como problema. Parece que é só mais uma coisa do dia a dia. Então, eu tô tentando lembrar, assim, o que sai do script que você tinha pensado e precisa se virar ali na hora. Mas eu acho que é isso, assim, às vezes tem algumas questões técnicas que você tem que ser criativo para superar. O rádio tem a questão do ao vivo, né, que é muito forte. Então, às vezes você pode estar num dia ruim, vamos supor, um dia que eu não estou me sentindo muito bem, mas pode ser que naquele dia aconteça um factual que você tenha que entrar no ar a manhã inteira, né, com textos que você teve que escrever rápido, apurações rápidas. Então, essa coisa do ao vivo também é um desafio, né, porque é imprevisível e você pode ter um dia, assim, bem agitado, assim como você pode ter um dia mais tranquilo. Hoje, por exemplo, o dia está mais tranquilo e a gente está conseguindo conversar aqui. Bom, mas que eu me lembro é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa até o fim da conversa, eu volto nesse ponto. Tranquilo. Deixa eu te perguntar, você falou duas coisas muito interessantes. Eu queria saber como que foi a primeira vez que você entrou ao vivo, porque hoje eu estou estagiando na Rádio Bandeirantes. E a primeira vez que eu entrei ao vivo foi assim, no Bandeirantes A Caminho do Sol, de madrugada, assim. Eu pedi pro meu chefe, falei, será que eu posso ficar só mais um pouquinho para eu poder entrar com essa matéria ao vivo? Ele falou, pode, vai lá, fica um pouquinho mais, entra ao vivo, que vai ser uma experiência inesquecível para você. Realmente foi inesquecível, porque eu travei de uma maneira. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, não vai sair, eu não vou conseguir falar nada. E como é que foi pra você a primeira vez que você entrou ao vivo? Olha, não foi na rua, então eu acho que isso já ajuda bastante, porque quando eu entrei na CBN, eu entrei para fazer apuração. O que é a apuração numa rádio, né? Além de você ter que checar coisas, você entra no ar com essas informações assim, mais urgentes, informações de trânsito, checagens mais rápidas, né? A reportagem ela acaba sendo uma abordagem mais profunda e a apuração uma informação mais rápida. Então eu cheguei para fazer a apuração. E a apuração é dentro da redação, numa salinha fechada, para os colegas o barulho não vazar no microfone. Então foi num ambiente mais controlado. Eu fiquei nervosa, claro, né? Mas eu acho que se eu estivesse na rua, num celular, com barulho,
eu ficaria bem mais nervosa. Então eu me solidarizo com você, viu? Você deve ter ficado bem nervoso, porque eu, dentro de uma salinha fechada, eu já fiquei nervosa. Concordo. E qual que foi o assunto que você entrou ao vivo? Olha, é que faz tanto tempo, né? Faz muito tempo, foi 2011, mas eu acho que foi trânsito. Eu fiz trânsito muito tempo. Aqui na apuração a gente monitora o trânsito, né? Em 2011 era outra época, porque não tinha Waze, né? Então, helicópteros, não que hoje não seja importante, é importante. Só que naquela época, sem aplicativo para você se guiar, era essencial você saber o trânsito, né? Assim, sair de casa, de repente tinha um bloqueio total na Marginal Tietê e você não ia perceber antes de entrar naquele congestionamento se você não tivesse ligado, né, em alguma informação. Então a gente ia fazer muito trânsito nessa época, né? Hoje em dia a gente diminuiu um pouco as inserções de trânsito, entramos, né, em alguns momentos ali estratégicos do dia, que as pessoas estão se locomovendo. Quando tem um bloqueio total na Tietê, a gente ainda informa, mas uma coisa assim, quando é algo mais impactante, né? Mas nessa época a gente fazia muito trânsito, então eu lembro que eu tenho quase certeza que foi com trânsito. Inclusive eu fiz helicóptero também uns anos. Hoje em dia a nossa redação não faz mais o helicóptero. Aqui na CBN o helicóptero, a gente tem ainda o helicóptero, mas é um esquema de outra empresa, são jornalistas também, mas que são ligados a outra empresa, né? Mas eu peguei essa outra fase em que a gente dava muito trânsito aqui. Perfeito. E você desbloqueou aqui uma memória na minha cabeça. Deu assim, com 10 anos de idade no carro e meu pai ligando o rádio para ver se estava trânsito. E me conta sobre essa questão de você trabalhar porque na redação a gente teve esse assunto, será que você subiria todo dia na semana num helicóptero para você fazer reportagem? Eu acho que eu não subiria. Eu teria um pouco de medo, para ser bem sincera, ainda mais com essa questão de altura, eu não sei. Eu acho que na primeira vez pra mim ia ser a maior adrenalina da minha semana, e na segunda, terceira, eu acho que eu ia começar a ficar mais receoso. Então conta pra gente, Gabi, como é que foi? Olha, o meu foi, acho que foi o Fernando que falou por último, né? Isso. O meu foi que nem o Fernando, no começo muita empolgação, né? Eu quero fazer helicóptero, é muito legal, me deixa fazer helicóptero. E eu brincava, né, assim, com os colegas de trabalho, porque meu pai, ele é militar, e ele é, hoje em dia aposentado, né, mas ele era mecânico de helicóptero. Então eu sempre, quando pequena, visitava o hangar e vi os helicópteros parados, tá? Nunca andei, pequena, não anda, mas eu ficava visitando os helicópteros e tal, então eu tinha muita fotinho pequena nos helicópteros, então até, publicava fotinhos falando que eu queria fazer o helicóptero, brincando, né? E aí um dia eu fui fazer o helicóptero, porque, afinal de contas, era uma repórter, então fui fazer o helicóptero. E adorei. Fiquei com muito medo, lógico, no primeiro momento, mas adorei. E aí, durante uns bons meses, eu amava fazer o helicóptero. Adorava ver o pôr do sol lá de cima. É lindo, gente. Pôr do sol maravilhoso. Ver a lua. Nossa, cada lua cheia linda. A cidade de São Paulo, você vê de cima, assim. É um privilégio, de certo modo, você ver a distribuição da cidade, como que a paisagem muda de uma região para outra. Como que tudo é desigual, né? São Paulo é uma cidade, assim, até árvore. Uma região é super arborizada, a outra é muito concreto. Então foi muito gostoso fazer helicóptero por um tempo. Só que depois de um tempo começa a dar um pouco de medo, até porque começa a acontecer uns acidentes aéreos. E aí você pensa, meu Deus, se eu estivesse nesse helicóptero, você tem que avisar sua mãe correndo, porque toda vez que tem um acidente aéreo, a gente acaba sabendo antes, né? Muitas vezes até antes de noticiar quem é a pessoa, porque tá avisando família, essas coisas. Então a gente sempre sabe antes, daí já avisava minha mãe, olha, caiu um helicóptero, mas não é o meu, tá? Fica tranquila. E aí tudo isso foi dando um pouquinho de medo depois com o tempo. Aí eu parei de fazer depois, porque acho que depois de um ano e meio, assim, eu cansei daí. Oi, Gabi, aqui é a Esther, né? Ainda não fiz uma perguntinha, prazer conhecê-la, né? Ouvir sua voz, na verdade, né? Conhecê-la não, conhecer sua voz. Mas vamos lá. Eu acho que no rádio, eu tenho várias referências no rádio, né? Eu queria saber quais são as personalidades que te marcaram ao longo desses anos e qual foi a sua inspiração. Você se inspira em alguém? Se inspirou? Mas essa coisa de referência é fácil responder, porque a gente trabalha com muita gente boa, né, aqui na rádio.
Então, tem alguns colegas de trabalho, no começo era até uma trava, né? Assim, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas pessoais, os anseios pessoais. No começo eu ficava travada, assim, como assim, tipo, Milton Jung, sabe? Entrar com Milton, entrar com a Tânia, enfim, eu ficava um pouco travada. Mas depois a gente percebe que é um privilégio, sabe, trabalhar com essas pessoas. Na verdade, e são pessoas que são especiais. Aqui, assim, eu sempre trabalhei, tive a sorte de trabalhar com profissionais que são muito... eu tô tentando pensar a palavra certa. Sabe assim, a pessoa que está disposta a ajudar, a ensinar, a compartilhar toda essa bagagem? Então, aí você vê que é um privilégio, na verdade, e aí você aproveita, né, todo esse conhecimento. Então, hoje eu me coloco, assim, nesse lugar mesmo. Apesar de já ter colegas que eu trabalho há 11 anos, eu me coloco nesse lugar de ser uma aprendiz. E não tem mesmo um dia que ouvindo com muita atenção, né? Porque às vezes se você está ali na correria, fazendo uma reportagem, você acaba não prestando atenção no que está no ar. Mas não tem um dia que eu ouvindo com atenção, eu não fale, nossa, que pergunta boa, ou nossa, eu não pensaria nisso. Então, é um pouco essa a relação que eu tenho com os colegas mais antigos aqui da CBN. Muito legal. Eu até vou usar o Modesto como exemplo, porque ele trabalha com uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir no rádio, que é o Ulisses Costa. Aí eu fico assim, Modesto, você não fica tietando ele? Você não fica, ai, o Ulisses, não sei o quê. E eu acho que as primeiras transmissões de esporte que eu participei com eles foi uma experiência assim, nossa, o Ulisses Costa, ele vai gritar gol, lindo, 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 lindo. Aí, na primeira semana eu falei, nossa, ainda é muito legal. Na segunda semana eu falei, nossa, de novo Ulisses. Na terceira semana, tipo, nossa, Ulisses, você de novo. Mas é sempre uma honra poder participar. Já virou camarada. Já virou camarada. Ele compra pizza pra gente, compra então, hambúrguer. Nossa, que é uma sonho. delícia. E quando você tem aprende jogo bastante também. Muito. Eu, tipo, já fiz vários boletins pra ele e ele falou, cara, dessa vez tenta ser um pouquinho mais animado, como é jornada esportiva, joga lá em cima. Aí você acaba aprendendo nessas pequenas oportunidades que você tem e você tem que saber fazer valer, eu acho que... Com toda certeza. E quais são E as... Gabriel, você trabalha então no setor de esporte ou de jornalismo em geral? Qual que é? Então, lá na rádio eu faço um pouquinho de tudo, porque eu sou uma pessoa bem, tipo... Explorada. Brincadeira. Explorada não é a palavra, mas eu gosto de, sabe, me meter em tudo ali, eu dou as caras. Então, eu sou contratado como no setor de esporte. Eu tenho um quadro sobre esportes, sobre lutas na rádio, mas eu também, quando surge uma notícia, eu gosto muito de internacional, essa questão da Argentina. Eu fiz uma matéria bem grande, uma grande reportagem sobre a questão do diesel. Então, quando surge um assunto que eu me interesso, eu venho com a pauta, eu falo, gente, será que vocês têm alguém que já fala sobre isso? Se não tiver, eu posso fazer, hein? Mas que beleza, hein, Gabriel? Isso aí, tem que ser intrometido mesmo. Tá certíssimo. Eu acho que é isso. Mas o perfil, né, do jornalista. Sim, eu acho que ainda mais nesse mercado, eu sinto que o mercado tem muita concorrência. A gente vê cada vez mais as grandes redações, elas se reduzindo cada vez mais. E a gente que quer trabalhar nessas redações, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Tipo, se virarem pra você e falar, faz rua, você vai lá e faz rua. Faz TV, faz rádio. No switcher, assim, você quer trabalhar na redação, você quer escrever matéria, mas se te mandarem pro switcher, gente, vocês têm que ir, não tem essa, não vou, não tenho medo. Eu acho que tem que encarar. Concordo. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Quais são as editorias que você mais gosta? Cidade, política, internacional? O que você gosta? Cidades e cultura. É o que eu mais gosto. Falo de tudo, né? Aqui na rádio a gente não é por editoria, a gente é por horários. Eu sou do horário das 6 da manhã, bem cedinho. E o meu horário é um horário de cidade, né? Porque 6 da manhã não tem Câmara aberta, Câmara Municipal dos Vereadores não está aberta, Assembleia não está aberta. A única coisa que eu curto bastante é Prefeitura
né? A gente fica muito em cima das políticas públicas, municipais, e muita cidade, assim, coisas do dia a dia mesmo, prestação de serviço. Eu gosto bastante, sempre gostei de urbanismo, fiz algumas disciplinas de urbanismo como aluna ouvinte na USP. É um assunto que eu sempre gostei, assim, de urbanismo. Você falou de referência, tem até uma referência aqui da rádio, que é comentarista nosso, que é o Raul Justilores, que adoro. Já fica aí a dica, né, de quem também gosta de cidade, quem também gosta de urbanismo, colar no Raul, porque ele faz muito bem essa comunicação aí dessa área. E eu gosto muito também de cultura, né, mas aqui na rádio com reportagem a gente faz menos cultura. A parte cultural acaba ficando muito por conta de entrevistas, né, acaba que a gente prioriza mais outras editorias na reportagem. No fim, na programação, se contempla bem cultura, mas acaba que quando eu faço séries de cultura, são mais séries temáticas. Esse ano eu fiz uma série que eu amei, foi em janeiro, no aniversário de São Paulo. Fizemos, assim, acho que eram 10 episódios, cada episódio com uma personalidade de São Paulo, falando do seu lugar de São Paulo. E algumas personalidades se fundiam muito com a história do lugar, né? Então, tinham personalidades que gostavam, quiseram compartilhar um lugar da cidade, mas tinha pessoas também que a história delas ali se misturaram com a do lugar e elas acabaram sendo essenciais. Então foi uma série muito bonita, assim, de se fazer, foi muito legal. Mas é um momento, assim, único. No dia a dia a gente não costuma fazer tanto. E eu gosto muito também de saúde, né? Por causa da pandemia, tive que cobrir muita matéria de saúde, então acabei descobrindo que eu também gosto de fazer esse tipo de reportagem. Perfeito. E eu tô vendo aqui, abri o seu LinkedIn aqui para dar uma... Tá tudo desatualizado. Mas aqui tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Você foi editora do podcast SP Me Guia, que foi o primeiro podcast de audioguia da cidade de São Paulo. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Foi muito, muito legal, viu? Foi do lado eu fiz esse trabalho, né, com a Fabiola Cidral, que hoje em dia não é mais apresentadora aqui, né, Fabiola tá no UOL Notícias, e eu fiz também com a Rosana Herman, que a Rosana é famosa da internet, né, roteirista. Nossa, a Rosana não dá nem para explicar tudo que ela já fez, né, autora, e é um projeto que a Rosana apresentou aqui na rádio, e, enfim, desenvolvemos, né, eu como produtora e editora, e as duas como apresentadora, e eu também fazia uns papeizinhos ali de reportagem no meio do roteiro, complementando alguma informação, trazendo alguma coisa a mais. E foi uma experiência muito legal de conhecer São Paulo. É um material tão rico, gente. Busca nos agregadores de podcast, SP Me Guia. Tem cada roteiro lindo, assim, o projeto original seriam 10, só que veio a pandemia, então viraram 5 podcasts. Eu fiz o primeiro, que era o Parque Ibirapuera, depois o Centro Histórico, ou Centro Velho, cada um chama como preferir. Depois é o Centro Novo, muita gente não sabe, mas, né, assim, o centro de São Paulo, tem uma parte dele, olha como a memória falha, né? Eu fiquei tão dedicada a isso e agora eu não estou lembrando certinho a partir de qual ponto começam a considerar o Centro Novo. Mas, por exemplo, aí Praça da República, Ipiranga, ali já é o Centro Novo. E o Centro Velho é aquele triângulo histórico que tem a Bovespa, tem o edifício Altino Arantes, né, que é o Santander hoje em dia, aquele Centro Cultural de Santander. E é o Farol Santander, não é? Farol Santander, é isso aí. E aí, então, daí tem o Centro Novo, depois, 4º episódio, Higienópolis, mas não falamos da mulher da casa abandonada, não foi abordada. Mas, gente, sério, sabe o que eu acho? Que todo mundo que for lá na casa da mulher da casa abandonada, pega o podcast do Higienópolis e faz o roteiro. Vocês vão ver que tem muita arquitetura maravilhosa nesse podcast. E é legal porque Higienópolis é como se fosse um museu de arquitetura que você não entra em lugar nenhum, né? Você só admira passeando pelas ruas. E faz muita diferença você ter alguém explicando,
né, a importância de cada prédio, por que cada prédio é considerado um marco arquitetônico, quem são os arquitetos, a história. E a gente sempre tinha convidados nesses podcasts, né, para poder trazer tanto conhecimento. Então, no de Higienópolis, por exemplo, é o Raul Justilores que fala dos prédios, e tem também uma historiadora, a Paula, que fala também dessa coisa mais histórica, como que o bairro se desenvolveu. E aí, no 5º episódio, é a Paulista, que também é bem legal, andar a Paulista ouvindo o que o Facundo Guerra e outros convidados têm a falar ali sobre tantos prédios. Às vezes você olha para São Paulo, é uma imensidão, e aí você ter essa possibilidade de ouvir algumas histórias de lugares que você passa sempre e acaba não conhecendo. Então tá aí, pra você que quer ficar ligadinho, é SP Me Guia, né? Isso, SP Me Guia. E não ficou antigo, viu? Apesar da pandemia, os episódios não ficaram antigos. Perfeito. Esse foi o nosso bate-papo com a Gabriela Rangel, da CBN. Ela que também é ex-aluna aqui do Mackenzie. E Gabi, só para terminar, nossa última perguntinha, que é aquela perguntinha que a gente sempre faz para os nossos entrevistados, que é: se você pudesse resumir rádio em uma palavra, qual seria? Essa é difícil, hein? É muito. Nossa senhora, é legal que vocês não combinam isso antes, né? Não. Gente, uma palavra... proximidade. Eu acho que rádio é uma proximidade com o ouvinte. Gostei. Pode falar de novo, só pra gente poder ter aqui salvo, porque a gente vai usar esse... Proximidade, mas eu tenho que completar a ideia, né? Que talvez só a palavra não transmita a mensagem, que é essa questão de proximidade com o ouvinte. Perfeito. É como se fosse uma companhia, né? No isso rádio mesmo. você nunca tá sozinho. Tá bom, perfeito. Vamos conversar agora com a jornalista e professora Márcia Detoni. Ela que é doutora em Ciências da Comunicação e mestre em Estética do Audiovisual pela USP, com graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Ciências Sociais e Jurídicas pela PUC Rio Grande do Sul. Hoje é pesquisadora nas áreas de mídia pública, linguagem audiovisual, sonora e podcasting. E é longo, tá bom, gente? Nossa, não para aí, não para aí. Não para por aí. Vocês sabem por que o diabo é diabo? Porque o diabo é velho. Então vamos lá. Ela atuou em grandes empresas de comunicação, como a Folha de São Paulo, a BBC de Londres, Reuters e Rádio Brás. Recebeu vários prêmios por suas reportagens no rádio na área social, entre eles o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo, entre outros também, como o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos e o prêmio Jornalismo do Programa da ONU para o Combate às Drogas. A vida é longa. E a vida de um jornalista é longa. Dá para fazer muita coisa. Muito muita bom coisa, dia, muita Márcia. coisa. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Márcia, acho que essa pergunta aqui é bem abrangente, mas qual a sua relação com o rádio? É uma relação afetiva que começa com o meu pai, que foi radialista. Lá no Rio Grande do Sul, nos anos 60, não tinha televisão ainda, a televisão funcionava muito localmente, só depois é que nos anos 60, final dos anos 60, que nós vamos ter a rede, né, a rede nacional de televisão, e aí vem a Rede Globo. Naquela época você tinha as emissoras locais com pouco alcance, então você tinha uma emissora de televisão em Porto Alegre que falava para poucos, mas você tinha o rádio, né, bombando em todo o país. E ainda hoje o rádio bomba em todo o país. Mas meu pai era radialista e eu tinha esse afeto muito grande pelo rádio. Depois meu pai vai para a televisão e para o jornal e acaba indo para o direito. E no tempo da ditadura era mais difícil fazer jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio foi na rádio da universidade. Aqui, como vocês têm a Rádio Mackenzie, eu tinha a rádio da Universidade de Porto Alegre. E aí a minha carreira foi seguindo pelo rádio, sempre com rádio, embora eu trabalhasse também em jornal, trabalhei na Folha, eu trabalhei em agências de notícia, eu trabalhei na televisão em Porto Alegre.
Mas o período que eu fiquei em Londres, na BBC, foram 10 anos de muito aprendizado no rádio. Então, quando eu voltei, eu decidi que eu ia continuar no rádio, mesmo que através dos estudos, porque eu voltei de Londres para a Folha de São Paulo. Mas eu continuei no rádio pelos estudos e hoje estou aqui como uma pesquisadora estudiosa do rádio. Legal. Ó, vendo a ficha enorme que a gente tem sobre você, acho que é interessante a gente perguntar como é que foi sua trajetória na rádio? Como é que tudo começou nesse segmento? Então, assim? é interessante, porque quando você faz um estágio, você acaba sendo contratado. Então, é muito importante você fazer um estágio, porque há muitas oportunidades de contratação, ou de contatos com alguém que vai lhe dizer onde estão as vagas. E no meu caso, na rádio da universidade, eu trabalhava com colegas que disseram, tem uma vaga na Rádio Guaíba. E aí eu entrei na Rádio Guaíba, que era de um grupo que tinha jornal e televisão também, e acabei atuando nos veículos do grupo, que era o Correio do Povo. Depois de 5 anos em Porto Alegre, fazendo rádio, jornal, televisão, eu sentia muita vontade de sair de lá. E eu pensava em São Paulo, mas São Paulo daquela época para mim era muito assustadora, era uma cidade muito assustadora. O que chegava para nós lá no Rio Grande do Sul era muita criminalidade, violência, alagamentos, engarrafamentos, a selva de pedra. E eu pensei, não, então eu vou tentar alguma coisa mais para além. Tinha uma amiga em Londres e fui para Londres, onde eu aprendi inglês. E logo na sequência eu fiz os testes para entrar na BBC, passei e foram 10 anos maravilhosos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive ofertas no rádio. Mas a oferta da Folha de São Paulo foi melhor. E aí o que contou foi o salário. Mas logo na sequência, eu vou dizer, mas logo na sequência eu tive a oportunidade de voltar para o rádio, e aí eu fui para Brasília e fui chefe do departamento de rádio da Rádio Brás, tinha 5 emissoras sob meu comando, e foi uma experiência maravilhosa, porque foi uma experiência de gestão que eu não tinha, eu tinha muita experiência de reportagem. E aí fiquei lá um bom tempo. Quando surgiu o convite aqui do Mackenzie, o convite foi para dar muitas aulas, não foi para fazer um bico, foi para dar muitas aulas. E eu achei, a universidade é um lugar muito legal para a gente envelhecer, é aqui que eu quero envelhecer junto com a garotada. E assim está sendo muito gostoso, muito bom, continuo estudando, né? E tenho meus projetos também pessoais, que não são basicamente de podcast, é mais pesquisa mesmo. Podcast é uma coisa que eu quero fazer mais tarde, mas por enquanto eu estou trabalhando com um documentário em vídeo para depois pegar esse material e transformar em podcast. Muito legal, Márcia. E aí, você falou que você trabalhou na BBC, né? Como que foi trabalhar lá? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Não tem, quando você trabalha para grandes empresas, você tem muitas oportunidades. Com então, certeza. Não adianta, vocês estavam ouvindo a Gabriela, ela trabalha para a CBN, ela tem oportunidades. E quando você trabalha para a TV Globo, você tem oportunidades, ou para a Rede Bandeirantes. E a BBC é uma emissora mundial que trabalha com notícia internacional. Então, eu trabalhei com a oportunidade de conhecer o mundo, e pude conhecer o mundo fazendo reportagens para a BBC. Além do que, você morar numa cidade como Londres, que te oferece muita cultura, é uma cidade muito cosmopolita, tem pessoas do mundo inteiro. Então, eu me sentia no centro do mundo, porque a própria BBC transmitia em mais de 50 línguas. Então, a gente trabalhava num grande prédio com serviços em todos os idiomas, e inclusive em português para o Brasil. Eu era jovem como vocês e foi muito bom, foi maravilhoso. Mas no final, após 10 anos, eu mesma pedi para sair, quis voltar para o Brasil, porque meu objetivo não era ir embora do Brasil. Eu fui para ficar 1 ano e acabei ficando 10, porque estava muito bom. Mas eu acho que no Brasil há muita coisa por se fazer. E lá seria mais do mesmo. E aqui não, aqui eu trabalhei com muitas coisas, eu me desenvolvi muito, estudei muito, e só essa oportunidade de dar aula na universidade, isso eu não teria lá, e está sendo muito bom para esse, meu entardecer, digamos assim. Perfeito. Se você pudesse contar uma história de algo que você viveu lá, que foi uma experiência única para você. A entrada na BBC foi uma experiência única, porque não é fácil você entrar na BBC. Com certeza. E eu só entrei na BBC por alguns acontecimentos mágicos, assim. Eu encontrei uma pessoa no trem que por acaso viu eu com um panfleto escrito International Journalism, e eu reclamando que eu não tinha $10 mil para fazer aquilo e que eu teria que voltar para o Brasil. E essa pessoa conversou comigo e disse,
você é jornalista? E eu digo, não, eu era jornalista, agora eu sou cabeleireira, eu trabalho num salão de beleza e estudo inglês. Aí ele disse, não, eu sou jornalista da BBC, eu sou russo. E aí foi esse contato, graças a esse contato, que eu consegui chegar até a BBC. Claro que eu soube aproveitar a oportunidade, mas se não fosse esse contato que apareceu de repente no meu caminho... Vocês continuam amigos? Não, ele foi um anjo que surgiu só para aquilo ali, naquele momento, me colocar na BBC e dizer, você vai ter uma vida muito legal, você não vai ficar lavando o cabelo, você vai ser jornalista. A gente vai ver, ele nem existia, né? Ele só tava ali, uma figura divina. Uma figura divina? Mas teve vários momentos, assim, teve momentos... que eu diria tensos, quando eu fui cobrir a guerra na Iugoslávia, assim, eu ia fazer só uma matéria especial, eu não ia para o fronte, mas eu estava indo para a Sérvia, e eu não tinha visto de trabalho, eu fui com visto de turista. E o que uma brasileira vai fazer lá na Sérvia? E com 2 gravadores dentro da mala. E eles deram uma batida, e eu falei, é agora que eles vão me mandar de volta. Mas não, sei lá, o Brasil tem essa coisa, as pessoas gostam do Brasil. Olham com bons olhos, já falam né? Pelé, né? E naquela época falavam Ronaldo também. Caramba. E aí eu passei. E outros momentos que são emocionantes de você, por exemplo, fazer a cobertura presidencial de um presidente que está na Europa, e eu entrevistei o Fernando Henrique Cardoso no Palácio de Buckingham, dentro do Palácio de Buckingham, né? Naquela época não se entrava no Palácio de Buckingham. Então, você entrevistar o presidente da República numa exclusiva dentro do Palácio de Buckingham foi uma grande emoção. Assim como eu tive emoções também de entrevistar um sem terra no Pontal do Parapanema, né? Numa barraquinha lá, fazendo uma comidinha numa lata ali. De você poder estar em todos os lugares, né? E poder contar histórias diferentes, histórias que são importantes, desde o presidente da República até uma pessoa muito simples que está lutando por um pedaço de terra. Acho que o jornalismo proporciona isso pra gente. Eu ia falar exatamente isso. O jornalismo, ele te proporciona você vivenciar um pouquinho, seja numa entrevista, seja num documentário, seja numa matéria pro dia a dia, vivenciar um pouquinho de cada pessoa, de cada história. E isso vai construindo você um profissional cada vez melhor. Com certeza. Sim, e olha só, estudar também nos transforma num profissional melhor, quando você começa a refletir sobre as estratégias que você usa para contar uma história, sobre as estratégias de aproximação, quando você começa a refletir sobre o significado social, significado pessoal daquele contato. Eu sinto muita falta. Eu estou fazendo um documentário agora por conta disso. Eu tive no Rio Grande do Sul antes da pandemia, depois com a pandemia a gente parou com os nossos projetos, mas para fazer documentário você vai numa equipe de 5 dentro de um carro para entrevistar uma pessoa numa fazenda, não sei o quê, né? E você volta tão feliz, tão revigorado daqueles contatos aí, que são mais próximos, né? Então, sim, eu acho que o jornalismo, para o jornalista, ele é muito enriquecedor. Ele é importante para a democracia, ele é importante para a formação, para a tomada de decisões, mas ele também é muito enriquecedor para o jornalista em si, Sim, como profissional com e como pessoa. E quando que você tomou essa decisão de fazer esse documentário? Ele é sobre o quê? Desculpa perguntar. Eu estou contando 2 histórias que são muito do meu coração. Um documentário é sobre a ditadura militar, sobre como a ditadura militar moldou a cabeça das pessoas por meio da educação, por meio da escola. Então, eu fui para a escola no período da ditadura militar e nos retiraram sociologia, filosofia, história, geografia, pensamento crítico. Nós fomos educados para obedecer. E aí eu vejo que hoje vocês, os netos da ditadura, né, os jovens, eles pegaram essa educação que foi bastante cortada, limitada, né? Nos roubaram um pedaço daquilo que nós poderíamos receber na escola. E hoje você conversa com os jovens sobre política, sobre cidadania, e eles não sabem nada sobre a história do Brasil, eles não sabem nada. E você se pergunta o que foi que aconteceu, né? Uma geração toda que foi criada assim, que depois vai formar os professores que hoje estão ensinando também com as limitações. E o ensino no Brasil é um ensino pouco crítico e tem a ver com o nosso passado, com a nossa história. Então, um documento histórico sobre isso. E o outro é uma história super bacana de judeus perseguidos na Rússia pelos pogroms, pelo nacionalismo.
e que vão procurar uma terra para viver antes da formação do Estado de Israel, porque Israel é de 48. E eles vão para o Rio Grande do Sul e para a Argentina no início do século XIX. Eles eram artesãos e eles acabam entrando num projeto agrícola, porque havia a ideia desse grande barão muito rico lá da Grã-Bretanha, que queria fazer com que os judeus tivessem um retorno à terra. Então, ele compra muitas terras e ele faz esses assentamentos no Rio Grande do Sul. Um desses assentamentos é muito perto de onde eu nasci. E ali você tinha, no início do século, você já tinha luz elétrica, calçamento, cinema, teatro, porque é uma cultura, a cultura judaica, que valoriza muito o conhecimento. Então, eu vou contar a história desses judeus que viveram ali. Então, é um storytelling ali. E o outro já é uma reflexão sobre a educação no Brasil. Perfeito, nossa, eu nunca ia pensar nisso. Dá pra fazer um TCC sobre, maravilhoso. Daria para fazer muitas coisas, um livro e tal, mas tá tudo pensado, viu? Porque um produto leva a outro. A gente faz o documentário, que depois vira livro, que depois, agora, em 2024, nós vamos ter os 60 anos da ditadura militar. Sim. Queremos fazer uma exposição também. A gente vai ter que trabalhar bastante, mas estamos animados. É uma produtora de Porto Alegre que tem muito sucesso. Hoje é muito legal isso, porque hoje você não tem mais a produção do audiovisual centrada no Rio, São Paulo. Você tem muito incentivo aos estados. O Nordeste ganha mais cotas, inclusive, de investimento público. E o Rio Grande do Sul também tem se destacado bastante nessa área. A gente está vendo várias produtoras independentes agora também. Sim. E eu espero que isso aconteça também com o podcast, né? Que a gente consiga também ter um áudio independente no Brasil, como tem nos Estados Unidos. E está crescendo isso. Já tem várias produtoras de podcast que estão vivendo do áudio. E isso aí é uma coisa muito inédita, muito nova, uma virada que nós temos no Brasil a partir de 2018, 2019. Agora vem aquela pergunta, né? Você acredita que a rádio está acabando? Não, jamais não vai acabar tão cedo. E que a gente pode cedo. E como que a gente pode reinventar esse veículo? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que se diz que o rádio está morrendo desde que chegou a televisão. Sim. Então, o que aconteceu com o rádio lá atrás, quando chegou a televisão? Eles se reinventaram. Deixaram de lado as grandes produções, como, por exemplo, dramaturgia, novela, programas de auditório, musicais, e passaram a colocar música e informação. Hoje, com essa crise, se você for ver, não tem emissoras de rádio fechando, tem jornais fechando, tem revistas fechando, mas o rádio continua forte. Então, eu não acredito que ele precise se reinventar. O que ele vai fazer é resgatar alguns gêneros que ficaram para trás e que a internet está mostrando que vale a pena, que dá audiência. Então, eu acho que o rádio precisaria trazer alguns esquetes de humor, acho que o rádio deveria trazer alguns... As telenovelas, que eu acho muito Poderia bacana. ter, porque as novelas tinham 10 minutos, 5 minutos, você poderia ter isso, não é? Só falta alguém ter coragem, propor e fazer, apostar. E aí, quando dá certo, todos copiam. E o rádio brasileiro, ele funciona muito assim. Se deu certo nos Estados Unidos, a gente copia aqui. Segue muito isso. Primeiro, vamos ver se dá certo lá. E foi o que aconteceu com o podcast. O Rodrigo Vizeu, da Folha, decidiu fazer uma versão do Presidente da Semana, que era do Washington Post, que eles fizeram The President lá, e fez sucesso. Ele propôs para a Folha, ele fez, explodiu, e hoje a Folha comanda os melhores podcasts do país. Verdade. Tem só que alguém chegar e dizer, vamos fazer porque vai dar certo. Então o rádio não vai morrer não, e tem muito espaço para criatividade, é só chegar lá e propor. Márcia, se você pudesse pegar uma figura que te inspirou, quem seria? Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos algumas mulheres jornalistas que apareciam na televisão. E olhando aquelas mulheres jornalistas na televisão, eu achei que eu também podia, sendo mulher. Então, eu diria que as minhas, digamos assim, referências estão lá, naquelas mulheres que antes de mim estavam fazendo televisão e fazendo rádio lá no Rio Grande do Sul. E aí, claro, a minha referência maior vai ser sempre a BBC, onde eu aprendi a fazer um jornalismo com mais profundidade, mais contextualização, mais estudo, mais pesquisa, mais ética. Então, a BBC vai ser sempre a minha referência. Sempre quando eu quero saber alguma coisa e saber se está legal, eu vou lá, vou
confirmar lá na BBC, porque eu sei como eles trabalham. Ou na Reuters, porque eu sei como eles trabalham. Eu sei que não é um jornalismo raso, tendencioso, que eles procuram ouvir os dois lados. Há uma busca pela honestidade ali que eu acho importante. Perfeito. Que legal. Como foi falado pra você, eu sou meio leigo no assunto jornal e rádio. Pra quem não sabe, o Fernando, ele não é de jornalismo, ele é aqui, ó, ele é de direito. Estudante de direito com essa voz abençoada. Eu sou a ovelha negra e eu achei muito lindo como o jeito que você falou sobre jornal, sobre o jornalista. E eu queria te perguntar, qual é a coisa mais importante para um jornalista hoje? Eu diria que é o conhecimento, porque sem conhecimento, como é que você vai falar sobre política? Como é que você vai falar sobre economia? Quer dizer, você acaba fazendo coisas muito rasas e você não está informando da maneira que precisa informar. E eu acho que é um erro quando os alunos pensam que o importante é só a prática, é só a prática. Eu leio muito, eu me informo muito e percebi que isso é muito necessário e como melhora a nossa cobertura quando a gente tem conhecimento. Mas aí eu volto a dizer, o conhecimento é uma luta da nossa sociedade, porque ele não está sendo oferecido no ensino médio, mesmo nas faculdades ele deixa a desejar, não é? Então, eu diria para um estudante de jornalismo que sim, a técnica é importante, mas não menospreze a teoria, as leituras, o conhecimento da história, da geografia, da geopolítica, da política, porque é isso que vai nos dar o senso crítico e nos fazer perceber quais são as aspirações reais da sociedade e não ser muito manipulado, porque a gente é bastante manipulado, sim. Infelizmente, quando a gente não está por dentro do que está acontecendo, nos passam algumas versões erradas da situação que a gente tem que reportar. Com certeza. Uma vez eu entrevistei um economista, né? Sobre um assunto que eu não estava muito bem preparado. Foi uma das minhas primeiras matérias para a Band. E não tinha ninguém ali, porque foi uma coisa meio corrida, não tinha ninguém ali para me ajudar a me preparar para essa entrevista. E o cara, ele já era malandro. Então, ele foi guiando a entrevista, uma coisa que era para eu fazer. Ele guiou a entrevista para soar de uma maneira que não era para soar. E esse material chegou na minha chefia e só depois, quando a matéria estava editada, estava tudo certinho, que eles foram perceber que ele simplesmente me manipulou. Pode acontecer. Eles são treinados para isso. Existe, inclusive, uma coisa chamada media training, que é quando assessores de imprensa treinam, né, os formadores de opinião para como se conduzir em entrevistas e como conduzir a mensagem que eles querem levar na entrevista. Então, é uma luta de titãs. Eu trabalho diretamente com isso também, né? Eu faço parte do Booking lá da CNN, que é só marcação de entrevista. E, normalmente, a gente tem uma conversa com o entrevistado antes da entrevista real, né? Uma pré-entrevista, assim, só pra gente saber, levantar os melhores pontos, passar pros apresentadores, fazer um lead e tal. E às vezes eu sinto também, eu pergunto uma coisa, ele vai lá, ele fala completamente fora do que eu tô falando, não, mas eu quero saber isso, não, mas entenda, é isso aqui que eu quero trazer, então não é o que eu quero, desculpa. E eles vão a entrevista forçando. Tem que ser espontânea, e aí que tá, né? Existe, às vezes, né, um interesse da fonte em passar a sua mensagem, e aí é o treino do jornalista para perceber isso e insistir naquela pergunta. Se for necessário perguntar 3, 4, 5 vezes para você ficar claro para o ouvinte, no caso do rádio, né? Ou o leitor, no caso do jornal, que a pessoa não está querendo responder aquela pergunta. Sim. Mas isso também é treino, né? É treino. E experiência também, não é? Experiência com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essas ferramentas do jornalismo. Perfeito, então essa foi a nossa entrevista com a Márcia Detoni, ela que é professora aqui no Mackenzie e uma tremenda jornalista. Obrigada, pessoal. E antes de terminar, aquela nossa última perguntinha de sempre, que é se você pudesse definir rádio em uma palavra, qual seria? Companhia. O cara tá falando com você no rádio, ali no automóvel, em casa, né? Ele tá ali te fazendo companhia. Ele traz informação, ele traz muitas coisas, mas ele é um companheiro, tá ali contigo, né? Você e ele. Legal. Maravilhoso.
Perfeito, então vamos lá. Essa foi mais uma edição do Sem Ondas e ela está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe de alunos empenhada nesse especial, além da Rádio Mackenzie, o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa Sem Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva, Rádio Web, Doni Paruti. Direção de imagens, Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.